Fala galera, beleza? Chosky aqui hoje com mais um vídeo de Home Assistant para vocês. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a criação de Utility Meter. A ideia dele é basicamente medir o consumo, medir os estados dos nossos sensores acumulado. Então isso aqui é muito legal para que você consiga gerar mais dados da sua casa. Vou dar alguns exemplos aqui, galera. Você quer medir a geração de energia da sua casa, você cria um utility meter para que ele sempre fique acumulando a geração de energia. Aí você pode definir a periodicidade, você pode definir para ele zerar dia a dia, semanal, cada 15 minutos, meia hora, e fica muito legal. E aqui eu vou mostrar para vocês também um bônus de a gente conseguir extrair o máximo de informação possível desse utility meter, que é comparar o período atual com o período passado. Então se liga aqui no meu exemplo, olha que legal. Eu estou aqui com meus sensores de inscritos no YouTube, tá? Então aqui eu tenho, no mês atual, eu ganhei 65 inscritos, tá? Coloquei um cartão aqui bem básico, tá? Só para vocês verem. E aqui eu tenho o cálculo automático da diferença para o mês passado. Ou seja, o Utility Meter, ele gera aqui para a gente um sensor com o last period, ou seja, o período passado. Nesse caso aqui, como o meu sensor ele é mensal, ele vai comparar com o mês fechado, o mês passado, beleza? Então, fechou o mês passado, ele vai para last period e ele fica acumulando o mês atual no estado do sensor. E isso a gente consegue fazer um cálculo bem bacana para que fique essa comparação, ou seja, a diferença para o mês passado é de menos 41%, ou seja, eu estou com 41% de diferença aqui das inscrições do mês atual para o mês passado. E olha que legal esses tipos de análise que você pode fazer na sua casa. Isso aqui não se aplica somente para isso, galera. Você pode comparar custo de água, o consumo da sua água, quantos por cento que você está aderindo aí. Você pode traçar algumas metas, ou seja, eu tenho uma meta de gastar tantos por cento, não posso passar disso. Você coloca uma automação, a partir do momento que essa diferença, esse cálculo da diferença passou, você pode exibir um alerta. Então, aqui, a partir dessa criação do sensor, a gente pode fazer 1 milhão de coisas. Então, galera, eu vou mostrar isso aqui para vocês agora, beleza? Vamos lá. Bom, primeiramente o Utility Metric, galera, ele é uma função nativa do Home Assistant e você tem dois métodos de criar ele aqui, tá? Uma é via código mesmo, onde você pode definir ele. Eu tenho uns aqui já inscritos no meu. Esse código aqui é bem simples, você vai definir o nome, o sensor que você quer que seja a fonte dele, o ciclo diário, semanal ou mensal, conforme eu falei. Offset é quando ele vai resetar, então aqui nesse caso o diário ele vai resetar meia-noite. Aqui eu tenho o meu da água, vou mostrar para vocês. O mensal eu quero que ele resete todo dia 14. Então todo dia 14 ele vai lá e reseta como se começasse um novo, ok? Então esse offset você vai definir quando que ele reseta. Esses tarifas aqui, galera, você pode deixar default mesmo, tá? Não vai interferir em nada aqui, só vai complicar, se eu for explicar aqui para vocês vai complicar, então pode deixar default que ele funciona certinho, tá? Um ponto aqui bem importante que eu queria mostrar para vocês, que é, vocês precisam prestar bastante atenção, é que no Utility Method nós temos essa opção aqui, ó, Net Consumption. O que acontece? Caso o sensor que você queira medir, ele varia de positivo para negativo, o Utility Meter ele vai fazer essa variação, ele vai acumular e quando o teu sensor fonte ficar negativo, lá no Utility Meter ele vai diminuir. Ou seja, se você não setar essa opção aqui como true, o que ele vai acontecer? Ele vai sempre acumular, independente se o seu sensor ficar negativo, se ele descer o valor dele, tá? Então, caso você tenha um sensor que queira medir que ele varia, ele diminua o valor dele, você vai precisar deixar isso aqui como true para o Utility Meter fazer esse cálculo de acumular mesmo com essa diminuição do sensor fonte, tá? Espero que tenha ficado claro. Isso aqui é um pouco confuso mesmo, galera, mas espero que tenha ficado claro na cabeça de vocês, tá? Qualquer coisa vocês podem consultar aqui a documentação, tá? É bem completinha, tem todas as opções que a gente consegue colocar, mas eu vou passar aqui um overview já para deixar funcional para vocês, tá? Então, conforme eu falei aqui, mostrando o meu do YouTube que eu tenho, que foi do exemplo aqui da frente, eu tenho um sensor que ele me contabiliza
bem simples o sensor, ele me contabiliza quantos inscritos eu estou ganhando, tá? Então eu faço uma requisição numa API, ele me retorna aqui quantos inscritos eu estou ganhando. Vejam que todos os meus utility meters, eles são a fonte, o mesmo sensor, tá? Vou pegar aqui o dos inscritos, ó. A mesmo sensor é o que traz a fonte para os utility meters, tá? Se eu pegar esse sensor aqui, ó, e mostrar para vocês, ó, YouTube 1.010 inscritos, que são os meus inscritos atuais lá do YouTube, tá? Então esse sensor aqui, ele não é um utility meter, ele é um sensor normal, tá? Pense nisso aqui como teu sensor de água, sensor de energia, o sensor qualquer coisa, tá? Ele é um sensor normal. Esse número aqui, inclusive, ele pode diminuir também, tá? Conforme eu falei anteriormente, ele pode aumentar. Aí uma pessoa amanhã vai lá, se desinscreve do meu canal, ele diminui para 1.009. Então ele pode aumentar ou diminuir. E daí, com base nesse sensor, eu criei os utility meter, que são os hora a hora. Então eu vejo quantos inscritos eu ganhei por hora. Então, a partir do momento que ele aumenta ali o número do meu sensor, ele já faz esse cálculo de particionar hora a hora os meus inscritos. Então, eu tenho essa análise hora a hora. E aqui é a mesma coisa para dia, semana e mês. Esse é o mês que eu mostrei para vocês aqui, o inscritos mês, que é esse daqui. Então, se a gente entrar aqui no inscrito mês, vou mostrar aqui o gráfico para vocês. Ó, pegando aqui desde o mês passado até o mês atual, vejam que lá no mês passado, dia 31 de março, às 23h45, que foi a última atualização dele, deu 110, ou seja, o acumulado do mês de inscrições ali, do acumulado do mês de que o meu sensor subiu no mês de março foi 110, ou seja, desde 1º de março até 31 de março, ele calculou ali 110 alterações ou subidas no sensor, inscritos no caso, né? Que fez o meu sensor utility meter ficar 110, tá? Espero que tenha ficado claro, que é um pouco confuso mesmo, galera, mas espero que tenha ficado claro. Aí ele resetou, então veja que no começo do mês ele zerou, e aqui agora, conforme o meu sensor de inscritos vai mudando, alterando, o utility meter, ele tá acumulando, vai acumulando, 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 tá? Então, é isso basicamente a funcionalidade dele. E para isso, daí, a gente tem o last period, que eu comentei para vocês anteriormente. Ele tem o número fechado do mês passado, e é isso que eu vou mostrar para vocês agora como fazer o cálculo, tá? Então, criação do utility meter aqui você pode fazer tanto via código ou aqui no Home Assistant, ajudantes, criar ajudante. Aqui você tem um medidor de utilidade. Você pode criar aqui pela interface mesmo, tá? Conselho vocês a criarem por aqui. Eventualmente, lá o Home Assistant ele está deixando de suportar as coisas via código, então pode ser, tá? Não vou falar que vai acontecer, mas pode ser que algum dia esse via código fique depreciado e eles obriguem a gente a mudar aqui para interface, tá? Então faz aqui pela interface já, que é garantido e dá o mesmo resultado, tá? Aqui você dá um nome para o seu medidor, é importante você definir aqui medidor semanal. Estou dando um exemplo aqui, tá? Aí você define o teu sensor de entrada aqui, coloca o sensor lá do consumo da água. E o ciclo de reinicialização, você vai respeitar o nome que você colocou aqui. Então, se você colocou semanal, coloca o semanalmente aqui, para posteriormente ficar mais fácil de você achar eles, tá? Compensação de reajuste aqui, isso não precisa mexer nisso, como vai ser semanal, tá? Tarifas também não precisa mexer. O consumo líquido é aquele que eu comentei, caso o sensor fonte ele aumente e diminui, tá? Esse aqui você não precisa mexer também, esse aqui você não precisa mexer também. Então, enviou aqui, ele salvou e já vai criar um sensor já com utility meter. Eu coloquei um aqui recentemente, ó, só para teste, para mostrar para vocês, eu coloquei um de energia, o meu gasto energético a cada 15 minutos, só para vocês darem uma olhada. Então, aqui é meu gasto de energia, cada 15 minutos, veja que ele reseta. Então, ele acumula, passou 15 minutos, reseta. Passou 15 minutos, ele reseta. Então, esse aqui eu criei lá pela interface e está funcionando normalmente, tá? Mesma coisa, ó, last period, todos os utility meters que vocês criarem,
vai ter esse last period, beleza? Feito isso, tá com o teu utility method criado, tem o dado no last period, agora você pode ir para ferramentas de desenvolvedor, template, e agora aqui a gente vai brincar em construir os templates, tá? Então, presta bastante atenção, porque aqui é bem legal. A gente vai construir, eu vou mostrar aqui para vocês agora, e vou mostrar também no final como que a gente consegue fazer o ChatGPT gerar tudo isso aqui pra gente, que foi esse código aqui eu peguei lá do ChatGPT. Aqui, galera, então nós temos duas variáveis com o período atual e o período anterior, tá? Ele é basicamente o estado do nosso sensor, e o anterior, ele é o estado do período anterior. Convertemos para inteiro, para ele ficar como número. Esse aqui eu posso tirar. Agora a gente vai fazer uma condição aqui simples, só para verificar se não está zerado. Então, se o anterior for maior que zero, ele faz o cálculo, senão ele deixa o percentual em zero, tá? Ele faz essa verificação só para divisão ficar zerada. E aqui ele dá o resultado para a gente. Então, a diferença que eu tenho aqui é de 41% de diferença do mês atual para o mês anterior. Aqui, no caso, negativo, eu estou com menos inscritos nesse mês do que em relação ao mês passado. E galera, isso aqui é muito rico de informação, tá? Aqui eu estou dando um exemplo superficial do meu cenário de inscrito, mas pense no cenário de vocês como energia, água, luz, geração de energia. Pô, por que que todo mês eu estou diminuindo no meu diferente? Então, na minha diferença. Passou um mês, 2 meses, 3 meses, eu estou sempre aumentando a minha diferença negativamente, aqui no caso, para o mês anterior. Ou seja, tem alguma coisa errada. Então é muito legal, isso aqui gera muito insights para a gente, tá, galera? Então aproveitem, usem isso aqui, incluam aí nos seus utility method, criem de vocês, que isso aqui, galera, é o que se torna a casa inteligente mesmo, né? A gente ter essas insights a partir dos dados para que a gente consiga atuar, beleza? Então fica muito legal. A partir do momento que você tem esse estado aqui, passa a tua entidade do utility method aqui, beleza? Não esquece de alterar. Olha, e aqui no ChatGPT, se liga como foi bem simples de eu gerar isso daqui, ó. Eu peguei e passei lá para o ChatGPT, ó. Preciso de um exemplo que compare os valores do atual com o anterior e me retorne em porcentagem a diferença. Então, deixei aqui um exemplo para ele, para ficar mais específico. Quanto mais específico você passar para ele, melhor. Então, o atual, anterior e atual divididos por anterior. Aí ele já corrigiu todo o meu código e já mandou um código bem mais elaborado. Então, aqui está um exemplo, e foi esse código aqui que eu vou disponibilizar para vocês aí na descrição, mas você também pode utilizar o ChatGPT para aprimorar, se aprimorar e manda na descrição, lá, comenta lá no fórum, que eu curto bastante ver vocês aprimorando os códigos, beleza? Então é isso. Agora lá na frente você cria um cartão de template, Mushroom mesmo, tá? Aqui em cima você pode colocar a entidade do mês. Aqui no meu caso eu coloquei um ícone no YouTube, o valor vermelho. Nas informações primárias eu passei o estado do utility method, tá? Então aqui é 65, que é o atual. E nas secundárias eu colei aquele template que a gente acabou de criar aqui. Então ele está aqui embaixo. A diferença para o mês passado é menos 41%. Então, isso aqui já me dá um insight muito legal. Quando chegar aí no final do mês, eu vou ter, pô, mas então eu tive menos inscritos do que o mês anterior. Então eu posso atuar em alguma coisa, melhorar aqui e tal. Então é muito rico essa informação, galera, tá? Então, vídeo aula de hoje foi essa. Criação dos utility method. Criação 2 métodos, tanto pelo código quanto pela interface. E a extração dos dados aí do utility method para gerar umas análises mais avançadas, beleza? Espero que tenham curtido. Não deixe de deixar seu like, compartilhar, comentar, que ajuda demais. Valeu!